Máquinas simples, máquinas mecânicas. A roda. Não se sabe ao certo quando foi inventada, mas permitiu ao homem realizar tarefas com mais rapidez e eficiência, aplicando menos força. Desde o início, objetos foram transportados pelo princípio do rolamento, por serem apoiados sobre rodas e eixo. Neste contexto, rolar objetos sobre troncos torna o tronco, roda e eixo. O objetivo é diminuir o atrito ou força de resistência entre o objeto a ser deslocado e a superfície em que se encontra. Testando. Pare o vídeo e utilize o seu estojo, lápis e barbante para fazer um esquema de rolamento, lá dos antigamente. Ao longo do tempo, a máquina simples roda e eixo sofreu modificações, a ponto de se tornar peça fundamental para o funcionamento de outras máquinas. Da pedra, ainda utilizada na moagem de grãos, passando pela madeira, da irrigação à geração de energia, do ferro dos transportes e da borracha moderna, os materiais contam a história de uma das mais importantes invenções da humanidade. Como a roda reduz força? A roda pode ser interpretada como uma alavanca interresistente. O ponto de contato da roda com a superfície realiza o papel de apoio. O eixo da roda oferece resistência ao movimento e a força potente da pessoa desloca a cadeira. Como a distância entre a força resistente e o apoio é menor que a distância entre a força potente e o apoio, a força para empurrar a cadeira de rodas poderá ser menos intensa do que a força resistente. Assim, a cadeira de rodas possibilita a locomoção de pessoas com deficiência física. Arquimedes tornou-se famoso ao erguer um navio carregado com apenas uma mão. Para tanto, utilizou uma roldana. Roldana é uma máquina simples constituída por uma roda com sulco, pela qual passa uma corda ou um cabo de aço. Essa roda está presa a um eixo em torno da qual ela pode girar. Utilizada para alterar o sentido ou ampliar a ação de uma força, principalmente para facilitar a elevação dos objetos pesados, como as velas de um barco. As roldanas podem ser fixas ou móveis. A roldana fixa não diminui o trabalho nem a força aplicada. Sua principal função é alterar o sentido da força, tornando mais cômoda a realização de certas atividades. Assim, você é capaz de erguer um objeto de 100 newtons até 2 metros acima do solo, aplicando uma força de igual valor, puxando-o de cima para baixo, mais confortável do que levantá-lo no movimento de baixo para cima e subir escadas com o objeto nas mãos. O varal de teto e muitos aparelhos de musculação funcionam por meio de roldanas fixas. Ao contrário da roldana fixa, a roldana móvel reduz a força necessária para elevar a carga pelo meio, pois cada trecho da corda sustenta metade do peso da carga. Assim, para erguer o mesmo objeto de 100 newtons até 2 metros acima do solo, você precisará aplicar uma força de 50 newtons. No entanto, para erguer a carga 2 metros, o operador terá de puxar 4 metros de corda. Isso quer dizer que, embora a força aplicada seja menor, o trabalho realizado será o mesmo, com ou sem roldanas. É mais comum o uso de sistema de roldanas. Um sistema de roldanas cadernal apresenta o mesmo número de polias fixas e móveis. Observando a figura, note que o peso da carga corresponde à força resistente, será distribuído em duas forças na primeira roldana móvel, uma em cada ramo da corda, o que não acontece na roldana fixa.
Assim, para erguer um peso de 800 newtons nesta polia cadernal com uma polia móvel, você precisará aplicar uma força de 400 newtons. Podemos combinar uma roldana fixa com várias roldanas móveis, formando a máquina simples conhecida como talha. No sistema representado na ilustração, para erguer o mesmo peso de 800 newtons, será necessária uma força de 100 newtons, pois a força resistente será distribuída em duas forças na primeira roldana móvel, uma em cada ramo da corda. A força transmitida pelo ramo da corda ligada à segunda roldana móvel também será distribuída em duas forças, e assim sucessivamente em cada roldana móvel acrescentada ao conjunto. Parece milagre, mas esse efeito é possível porque é necessário puxar o dobro de corda para cada roldana móvel. Vamos ver se você entendeu? No sistema ao lado, o objeto pesa 400 newtons. Qual a força que preciso aplicar para erguê-lo? 400 newtons, pois um sistema de polias fixas apenas muda o sentido da força, tornando a atividade mais confortável. Máquinas simples podem fazer parte de máquinas mais complexas. É o caso das engrenagens, onde o movimento circular de uma roda pode ser transmitido a outras por contato direto ou com o uso de uma correia ou corrente. O uso de rodas dentadas evita que girem em falso ou escorreguem uma na outra. Comuns em motos e bicicletas, uma engrenagem fixa aos pedais forma a coroa, que se conecta por uma corrente a outra engrenagem presa à roda traseira, a catraca. Ao aplicar força nos pedais, ela é transferida para a roda traseira, fazendo a bicicleta se mover. As engrenagens contêm quantidades diferentes de dentes, ampliando ou diminuindo o movimento. Se a catraca tem a metade do número de dentes da coroa, significa que a cada volta completa que o pedal fizer, a roda traseira completará 2 voltas, ampliando o movimento. Em algumas bicicletas, há a possibilidade de alterar as rodas dentadas, ou seja, trocar as marchas. Mudando a relação entre as rodas dentadas, é possível adequar o esforço físico necessário à situação de deslocamento com a bicicleta, adequando a relação entre força potente e força resistente. O câmbio responsável pelas marchas de um veículo é um conjunto que combina diferentes engrenagens. Até a próxima!